Olá a todos os telespectadores do canal do Dr. Miguel Silva. É um prazer estar convosco novamente. Eu sou o Dr. Miguel Silva e com os meus 35 anos de experiência clínica, hoje trago-vos um tema que considero absolutamente crucial para a vossa saúde e bem-estar, especialmente à medida que envelhecemos. Gostaria de começar por vos fazer uma pergunta que considero provocadora. Se eu vos dissesse que existe um alimento no mundo que é, comprovadamente, o campeão número 1 em propriedades anti-inflamatórias, o que vos viria imediatamente à mente? Pensem por um momento. Muitos de vocês poderiam adivinhar ingredientes exóticos como a curcumina do açafrão da Índia, o picante do gengibre, ou talvez os poderosos antioxidantes dos mirtilos. Todos eles são, de facto, alimentos fantásticos com propriedades benéficas, mas nenhum deles é o nosso verdadeiro protagonista de hoje. E se eu vos dissesse que este campeão anti-inflamatório número 1, esta verdadeira arma secreta contra o envelhecimento e a doença, provavelmente já se encontra na vossa cozinha neste exato momento? A parte mais surpreendente e talvez alarmante é que é extremamente provável que o tenham comprado ou, mais crucialmente, que o estejam a utilizar de forma completamente errada. Pensam que estão a investir na vossa saúde, que estão a fazer uma escolha inteligente, mas na realidade, ele pode não estar a proporcionar qualquer efeito anti-inflamatório. Pior ainda, o seu uso incorreto pode estar, ironicamente, a alimentar o fogo da inflamação no vosso próprio corpo, em vez de o apagar. Isto não é, de forma alguma, um exagero ou alarmismo infundado. As mais recentes e rigorosas investigações científicas, em particular vários estudos de padrão ouro, aqueles que representam o nível mais elevado de evidência científica sobre a dieta mediterrânica e a ação de nutrientes específicos, como o famoso estudo PREDIMED, realizado em Espanha, revelaram-nos um facto absolutamente surpreendente e vital. Há um ingrediente específico, uma substância natural, que, se consumida em pequenas quantidades, diariamente e da forma correta, atua no seu organismo de uma maneira que é quase indistinguível da ação de um anti-inflamatório farmacológico, mas sem os seus efeitos secundários indesejáveis. Nos próximos 20 a 30 minutos, o meu objetivo é desvendar-vos por completo o que é esta arma secreta. Vamos explorar a sua profunda base científica, entender os mecanismos complexos pelos quais atua no nosso corpo. E, o mais importante de tudo, irei guiar-vos passo a passo sobre como devemos escolher este produto no supermercado, como devemos armazená-lo para preservar as suas propriedades preciosas e, fundamentalmente, como devemos utilizá-lo na nossa culinária diária para que possa, de facto, ajudar-nos a extinguir esse fogo invisível que arde silenciosamente dentro do nosso corpo. Acreditem, este pode ser, sem exagero, o programa de saúde mais transformador que assistirão este ano. Ele tem um impacto direto e profundo na saúde das vossas articulações, na clareza do vosso cérebro, na vitalidade do vosso coração e na prevenção de uma miríade de doenças. Por favor, dediquem a vossa atenção até ao fim. Compreender o inimigo. Inflamação crônica. Antes de revelarmos a identidade deste poderoso aliado, é imperativo que compreendamos a natureza do inimigo que estamos a combater. Precisamos de ter clareza sobre o tipo de inflamação de que estamos a falar. Não estamos aqui a abordar a inflamação aguda, aquela resposta protetora e benéfica do corpo que ocorre quando, por exemplo, se cortam acidentalmente. A ferida fica vermelha, incha, sente calor e dor. Essa é a vossa equipa de primeiros socorros do sistema imunitário a trabalhar arduamente para curar e proteger. Essa inflamação é um sinal de saúde. O que queremos abordar, e que é o verdadeiro alvo da nossa discussão, é um inimigo muito mais insidioso e perigoso, a inflamação crônica. Podem imaginar a inflamação crônica como um incêndio lento e silencioso, uma espécie de combustão subterrânea ou uma brasa invisível que arde continuamente e de forma persistente nas profundezas do vosso corpo. Não há fumo espesso, não há chamas visíveis e muitas vezes, no início, vocês nem sequer sentem dor ou sintomas claros. No entanto, este pequeno incêndio, ano após ano, dia após dia, está lentamente, mas inexoravelmente, a causar danos cumulativos e a cozinhar os vossos órgãos, a comprometer a integridade dos vossos vasos sanguíneos, a deteriorar as vossas articulações e a afetar a função cerebral. Para os nossos amigos de meia idade e idosos, este ponto adquire uma importância ainda maior. Por favor, reflitam. Sentem as articulações sempre rígidas e com dores quando acordam de manhã, como se o corpo demorasse a desenferrujar. Sentem-se constantemente exaustos,
com uma fadiga que não melhora com o descanso, mesmo sem terem feito grandes esforços físicos. Sentem que a vossa memória já não é a mesma, com episódios de nevoeiro cerebral, dificuldade em concentrar-se ou em recordar informações importantes. Quando fazem os vossos exames médicos de rotina, o vosso médico informa que a vossa pressão arterial, os níveis de açúcar no sangue ou os lípidos estão constantemente nos limites superiores, ou já um pouco acima do desejável. Todos estes são, na verdade, potenciais sinais e sintomas de que a inflamação crônica pode estar a fazer o seu trabalho silencioso e destrutivo no vosso organismo. A medicina moderna, através de décadas de pesquisa, acumulou uma quantidade avassaladora de evidências que demonstram que a inflamação crônica é, de facto, a raiz comum e o fator subjacente a quase todas as doenças crônicas associadas ao envelhecimento. Ela é, verdadeiramente, como a raiz de todas as doenças. Desde as doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, AVC, passando pela diabetes tipo 2, até as doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer e outras formas de demência, e até mesmo diversos tipos de cancro, por trás de todas elas, encontramos a sombra devastadora desta combustão lenta silenciosa, identificando o incendiário, o perigo oculto nos nossos olhos de cozinha. Então, a pergunta fundamental surge: como é que este fogo começa? E mais importante, como podemos apagá-lo? Muitos de nós, e eu próprio já caí neste pensamento, acreditamos que o grande culpado é o excesso de açúcar na nossa dieta. E sim, o açúcar é, sem dúvida, um dos principais combustíveis para a inflamação. No entanto, hoje, quero chamar a vossa atenção para um incendiário muito mais insidioso, mais oculto e por vezes mais cotidiano. Ele esconde-se onde menos esperamos, naquela garrafa de óleo que usamos para cozinhar as nossas refeições todos os dias. Meus caros amigos, peço-vos agora que, se for conveniente, façam uma pequena pausa e vão à vossa cozinha. Olhem para o vosso fogão, para a vossa despensa. Que tipo de óleo tem lá? É uma garrafa de plástico transparente de óleo de girassol, de milho, de soja? Ou talvez o azeite de amendoim, que é tão tradicional e comum em muitas famílias portuguesas? Ou óleo vegetal genérico? Se a resposta a alguma destas perguntas for sim, então lamento informar-vos de uma verdade inconveniente. Estes óleos, que muitos consideram saudáveis ou inofensivos, podem ser, de facto, um dos principais combustíveis que alimentam esse fogo lento e destrutivo no vosso corpo. Por que digo isto? Aqui precisamos de mergulhar num conceito bioquímico que é de suma importância para a nossa saúde: a relação entre os ácidos gordos ômega 6 e ômega 3. Não precisam de se preocupar em memorizar nomes químicos complexos ou estruturas moleculares. Basta que se lembrem de uma analogia simples e eficaz. Ômega 3. Pensem neles como a nossa brigada de bombeiros. Encontram-se abundantemente em peixes de águas profundas, sementes de linhaça, chia. Eles são os heróis que ajudam o nosso corpo a extinguir o fogo da inflamação, a combater a agressão celular. Ômega 6. Pensem neles como agentes incendiários ou combustível. São abundantes nos óleos de sementes vegetais que mencionei. Em si, o ômega 6 é um ácido gordo essencial, o que significa que o nosso corpo precisa dele para funcionar corretamente. No entanto, a questão fundamental reside na quantidade e, crucialmente, na proporção. Quando consumidos em excesso, eles ativam as vias inflamatórias no nosso corpo, ajudando a iniciar e a manter o fogo. O nosso corpo, para funcionar de forma ótima e manter a homeostase, precisa de ambos, tanto dos agentes incendiários ômega 6 em quantidades adequadas, quanto da brigada de bombeiros ômega 3. O estado mais saudável e equilibrado é quando a proporção entre ômega 6 e ômega 3 atinge um equilíbrio harmonioso, idealmente de 1:1, ou, no mínimo, uma proporção aceitável de 4:1 ômega 6 para ômega 3. No entanto, a realidade da nossa dieta moderna, especialmente a dieta ocidental, é um desastre nutricional nesta área. Os alimentos processados que consumimos em larga escala, as refeições que fazemos fora de casa e de forma muito significativa, os alimentos fritos, como os adorados pastéis de bacalhau, os rissóis ou outros salgados que fazem parte da nossa cultura gastronômica, assim como os óleos de girassol e outros óleos vegetais que usamos em casa, são todos alarmantemente ricos em ômega 6. O resultado, a proporção média que ingerimos hoje em dia,
é frequentemente de 20 contra 1, ou até mesmo 30 contra 1. Imaginem a cena. O vosso corpo tem 20 a 30 porções de agente incendiário a trabalhar, mas apenas uma miserável porção de brigada de bombeiros para os combater. Como é que é possível que este fogo, esta inflamação silenciosa, possa ser extinto? É por isso que muitos de nós, os meus pacientes incluídos, se queixam de que, embora se esforcem por comer de forma saudável ou leve, cozinham em casa e evitam carnes gordas, os seus marcadores inflamatórios, como a proteína T reativa PCR, simplesmente não baixam. O problema não é que o ômega 6 seja inerentemente mau. O problema é o desequilíbrio gritante da proporção. Não precisamos de eliminar completamente o ômega 6 da nossa dieta. Isso seria impossível e desnecessário. O que precisamos é de parar imediatamente de usar esses óleos de sementes refinados e ricos em ômega 6 como o nosso principal óleo de cozinha. O herói chega. O azeite virgem extra de alta qualidade. Bem, depois de identificarmos o incendiário, os óleos de ômega 6 em excesso e refinados, é com grande entusiasmo que vos apresento o nosso verdadeiro herói, o extintor de incêndios de hoje, o azeite virgem extra de alta qualidade. Por favor, notem a minha ênfase em 3 palavras cruciais: alta qualidade, virgem e extra. Estas 3 palavras são absolutamente indispensáveis para que este alimento possa exercer os seus poderes medicinais. Sem elas, estamos apenas a falar de gordura comum. Por que o azeite virgem extra? Perguntam vocês. Será que é porque é rico em ômega 3? Não, e esta é uma crença comum e um equívoco importante que preciso de esclarecer. O azeite virgem extra tem, na verdade, um teor relativamente baixo de ômega 3. O seu principal componente é o ácido oleico, um ácido gordo monoinsaturado, que faz parte da família ômega 9. Esta é uma gordura neutra e benéfica, mas não é o seu segredo. A verdadeira carta na manga do azeite virgem extra, o que o eleva à categoria de superalimento e campeão anti-inflamatório, não é a sua proporção de ácidos gordos, mas sim a riqueza e a diversidade das poderosas substâncias fitoquímicas que contém, conhecidas como polifenóis. E entre esses polifenóis, há uma superestrela que tem sido o foco de intensas pesquisas nos últimos anos, uma substância notável chamada oleocantal. Não é necessário que se lembrem do nome complexo oleocantal. Basta que se lembrem do seu efeito e da sua função extraordinária. A investigação científica moderna descobriu algo verdadeiramente espantoso. O oleocantal, quando ingerido, atua no corpo humano através de mecanismos que são quase idênticos aos de um medicamento anti-inflamatório e analgésico muito comum e amplamente utilizado, o ibuprofeno. Tanto o oleocantal quanto o ibuprofeno atuam inibindo seletivamente enzimas específicas no nosso corpo, conhecidas como COX-1 e COX-2. Ao inibir estas enzimas, eles bloqueiam eficazmente as vias inflamatórias, impedindo a produção de moléculas que causam dor e inflamação. Em termos mais simples, o que isto significa é que, ao consumir azeite virgem extra de alta qualidade diariamente, estão a fornecer ao vosso corpo um equivalente natural, vegetal e, crucialmente, sem os efeitos secundários adversos associados ao uso prolongado de medicamentos, do ibuprofeno. É por esta razão surpreendente que o azeite virgem extra pode ser, sem sombra de dúvida, considerado o alimento anti-inflamatório número 1 no mundo. Pensemos novamente no estudo PREDIMED, realizado em Espanha, que mencionei no início. Este foi um dos maiores e mais influentes ensaios clínicos randomizados sobre nutrição já realizados. Os investigadores acompanharam de perto quase 7.500 participantes durante vários anos. Os resultados foram claros e impactantes. Os indivíduos que consumiam consistentemente mais de 4 colheres de sopa, o equivalente a cerca de 50 a 60 ml, de azeite virgem extra por dia, apresentavam um risco significativamente menor de sofrer eventos cardiovasculares graves, como ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. A redução do risco foi de impressionantes 30% em comparação com aqueles que seguiam uma dieta com baixo teor de gordura. Por que uma redução tão drástica? Porque a raiz da maioria destas doenças cardiovasculares é precisamente a inflamação crônica dos vasos sanguíneos. E os polifenóis e o oleocantal do azeite virgem extra atuam como os mais potentes bombeiros vasculares, protegendo as nossas artérias da agressão inflamatória. Os erros fatais. Como anulamos os benefícios do azeite? Ao ouvir tudo isto, muitos de vocês, os meus pacientes e amigos do canal, podem estar a pensar:
Doutor, Miguel, eu já uso azeite em casa. Por que é que as minhas articulações ainda doem, o meu colesterol continua elevado, ou sinto-me constantemente com baixa energia? E é aqui que chegamos à parte mais crucial, mais prática e, infelizmente, a mais comum dos nossos erros. É muito provável que desde o início tenham estado a fazer tudo errado, comprometendo os benefícios potenciais deste elixir dourado. Vamos desvendar os 3 erros mais fatais. Erro 1. A compra enganosa. Azeite não é azeite virgem extra. Este é, sem dúvida, o erro mais frequente e difundido. Quando visitam o supermercado, as prateleiras de óleos estão repletas de uma variedade de produtos com o nome azeite. Azeite puro, azeite suave, azeite de oliva e até azeite de bagaço. Por favor, gravem isto na vossa memória. Se o rótulo não contiver explicitamente as palavras virgem extra, estamos quase sempre a falar de óleos refinados. O que significa refinado? Significa que estes óleos foram submetidos a processos industriais intensos, que envolvem altas temperaturas e, frequentemente, o uso de solventes químicos para extrair o máximo de óleo possível e para remover impurezas e defeitos de sabor. Embora estes processos possam tornar o óleo mais estável para cozinhar a altas temperaturas e mais neutro em sabor, tem um custo altíssimo. Os polifenóis e o precioso óleo cantal, que são os verdadeiros responsáveis pelos efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, são quase completamente destruídos durante este processo. O que resta é apenas uma gordura neutra, que não possui as propriedades terapêuticas que procuramos. Estão a ingerir calorias e gordura, mas não os benefícios medicinais. Como escolher o azeite virgem extra correto? A regra dourada. Só comprem azeite virgem extra. Leiam o rótulo com atenção. Se não diz virgem extra, não serve. O tipo de garrafa importa. Escolham garrafas de vidro escuro. Os polifenóis são moléculas sensíveis à luz. A exposição à luz, especialmente à luz solar direta, degrada rapidamente estas substâncias preciosas. Uma garrafa transparente permite que a luz danifique o azeite, reduzindo a sua qualidade e os seus benefícios. As garrafas de vidro escuro, verde escuro ou castanho, protegem o azeite da oxidação induzida pela luz. Se virem azeite virgem extra em garrafas transparentes, isso é um sinal de que o produtor talvez não compreenda ou não priorize a preservação da qualidade. A data de colheita é crucial. Verifiquem a data de colheita harvest, date, não apenas a data de validade. Assim como um bom vinho, o azeite virgem extra fresco é superior. Os polifenóis, embora poderosos, não duram para sempre. Eles degradam-se lentamente com o tempo. Quanto mais fresco o azeite, maior o seu teor de polifenóis e, consequentemente, mais potentes os seus efeitos. Procurem azeites escolhidos no último ano. A data de validade apenas indica até quando o azeite é seguro para consumo, não o pico da sua qualidade nutricional. O processo de extração. Procura por prensado, a frio cold, pressed. Esta designação garante que as azeitonas foram moídas e o azeite extraído sem a aplicação de calor excessivo, geralmente abaixo de 27 graus Celsius. O calor, como já vimos, destrói os polifenóis. O método de prensagem a frio é essencial para preservar o perfil nutricional e os benefícios para a saúde do azeite. Erro 2. A utilização equivocada. Azeite virgem extra não pode aquecer. Este é o segundo grande equívoco, e um dos mais persistentes, especialmente na nossa cultura culinária portuguesa, onde o azeite tem um papel central. Muitas pessoas dizem que o azeite virgem extra tem um ponto de fumo A, temperatura em que começa a libertar fumo e a degradar-se, muito baixo, e por isso só deve ser usado em pratos frios, como tempero de saladas. O medo é que, ao aquecê-lo, ele se torne cancerígeno ou perca todos os seus benefícios. Esta é uma ideia completamente desatualizada e cientificamente incorreta no contexto do azeite virgem extra de alta qualidade. A realidade científica é que o azeite virgem extra de alta qualidade, devido ao seu elevado teor de polifenóis e à sua acidez muito baixa, é surpreendentemente estável ao calor. Os polifenóis atuam como poderosos antioxidantes, protegendo o azeite da oxidação quando aquecido. O seu ponto de fumo, na verdade, não é baixo. Pode facilmente atingir entre 190 graus Celsius e 210 graus Celsius. Para ter uma ideia, isto é equivalente a cerca de 375 graus Fahrenheit a 410 graus Fahrenheit. Este intervalo de temperatura é mais do que suficiente para a esmagadora maioria das preparações culinárias caseiras em lume médio a baixo, como saltear vegetais, refogar,
cozinhar peixe no forno, estufar ou até fritar um ovo. Para estas aplicações, a temperatura na frigideira raramente excede os 170 a 180 graus Celsius. Pelo contrário, são os óleos refinados que muitos pensam ser bons para aquecer, como o óleo de girassol ou o óleo de milho, que, embora possam ter um ponto de fumo aparentemente mais alto, são quimicamente muito mais instáveis. Devido à sua composição rica em ácidos gordos poliinsaturados, ômega 6, e à ausência de polifenóis protetores, eles oxidam-se rapidamente quando aquecidos, mesmo antes de atingirem o ponto de fumo, produzindo uma grande quantidade de substâncias potencialmente tóxicas e cancerígenas, como aldeídos e peróxidos. São estes os óleos que devemos evitar aquecer intensamente. O segredo para o azeite virgem extra manter as suas propriedades medicinais não é evitar completamente o aquecimento, mas sim evitar o calor excessivo e prolongado. O nosso hábito culinário em Portugal de cozinhar em lume alto até o óleo fumegar na frigideira é um hábito que realmente precisa de ser repensado, independentemente do tipo de óleo. Como usar o azeite virgem extra corretamente na cozinha. Tempero cru, o melhor cenário. Para preservar 100% dos seus preciosos polifenóis e desfrutar do seu perfil de sabor complexo, o azeite virgem extra é imbatível em pratos frios. Para temperar saladas, regar sopas frias, como um gazpacho, finalizar pratos de peixe grelhado ou simplesmente com pão. Cozinhar em lume médio a baixo. Perfeito para o dia a dia. É excelente para refogar vegetais, saltear carnes brancas ou peixe, fazer estufados, cozinhar molhos e até assar no forno. Esta é a forma mais comum de o usar na cozinha mediterrânea. O calor moderado não destrói os polifenóis de forma significativa e o azeite mantém a sua estabilidade. Evitar frituras profundas. Deep frying. Embora o azeite virgem extra seja mais estável do que outros óleos para fritar, geralmente não se recomenda para frituras profundas. Primeiro, o seu custo é mais elevado. Segundo, as temperaturas muito altas e prolongadas de frituras profundas podem, de facto, degradar alguns dos seus compostos benéficos. E, sejamos honestos, qualquer alimento frito em imersão deve ser uma exceção na nossa dieta, independentemente do óleo usado. A saúde passa por limitar este tipo de preparação. Erro 3. O armazenamento incorreto, transformando ouro em cinzas. Este é o terceiro erro fatal, e é particularmente frustrante porque anula todo o esforço de ter comprado o azeite certo. Gastaram dinheiro numa garrafa de azeite virgem extra de alta qualidade, mas depois, sem saber, colocaram-na na bancada da cozinha, ao lado do fogão, talvez num bonito recipiente transparente. Ao fazer isso, destruíram-no. Recordem bem, os polifenóis, as moléculas responsáveis pelos poderes anti-inflamatórios e antioxidantes do azeite, têm três grandes inimigos mortais: luz, calor e oxigênio. Luz. Se guardarem o azeite numa garrafa transparente, ou exposto à luz direta, solar ou mesmo artificial intensa, a luz ultravioleta e visível irá degradar rapidamente os polifenóis e iniciar processos de oxidação, tornando o azeite rançoso. Calor. Se o deixarem ao lado do fogão, ele será constantemente exposto a flutuações de temperatura e ao calor ambiente. O calor acelera todas as reações químicas, incluindo a oxidação e a degradação dos compostos benéficos. Oxigênio. Cada vez que usam o azeite e não apertam bem a tampa da garrafa, o ar, oxigênio, entra em contato com o azeite. O oxigênio é um poderoso oxidante. Com o tempo, o azeite oxida, perde as suas qualidades organolépticas, sabor e aroma, e o mais importante, os seus benefícios para a saúde. Em menos de um mês, um azeite virgem extra, que era um remédio milagroso anti-inflamatório, se mal armazenado, pode transformar-se num óleo comum, sem as suas propriedades terapêuticas e com um sabor e aroma desagradáveis. Como armazenar o azeite virgem extra corretamente? Local fresco e escuro. A regra número 1 é guardar sempre o azeite num armário fechado, fresco e escuro, longe de janelas, do fogão ou de outras fontes de calor. A temperatura ideal de armazenamento é entre 14 graus Celsius e 18 graus Celsius. Manter na garrafa original escura. Nunca o transfiram para garrafas transparentes decorativas ou azeiteiras de vidro transparente. A garrafa original de vidro escuro foi concebida para proteger o azeite. Vedação apertada. Após cada uso, fechem imediatamente a tampa da garrafa de forma hermética. Minimize a exposição ao ar.
Consumir em prazo. Após abrir a garrafa, tentem consumir o azeite num período de 3 a 6 meses. Não é aconselhável comprar garrafas gigantescas se o consumo da vossa família for baixo, pois o azeite perderá as suas qualidades antes de ser terminado. A regra de ouro da troca de óleos. Ative o vosso mecanismo de cura interno. Bem, meus caros telespectadores, agora que compreendemos a ciência por trás da inflamação, identificamos os incendiários e aprendemos a evitar os erros comuns com o nosso extintor de incêndios, vamos sintetizar tudo numa estratégia prática. Como devemos integrar o azeite virgem extra na nossa vida diária para realmente ativar o poderoso mecanismo anti-inflamatório do nosso corpo? Eu chamo-lhe a regra de ouro da troca de óleos do canal do Dr. Miguel Silva. Regra 1. Desfaçam-se dos combustíveis hoje mesmo. Esta é a primeira e mais imediata ação que vos peço para tomarem. Assim que terminarem de ver este programa, por favor, dirijam-se à vossa cozinha e tratem de eliminar todos os óleos de sementes refinados e ricos em ômega 6 que possuam óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja, óleo de colza, canola, a menos que sejam de uma variedade específica de alto teor de ácido oleico, o que é raro nas prateleiras comuns, e misturas de óleos vegetais genéricos. Estes não são apenas neutros, eles são, ativamente, os combustíveis que alimentam o fogo lento da inflamação no vosso corpo. Acreditem, fazer esta simples troca é um dos passos mais significativos que podem dar pela vossa saúde. Regra 2. Substituam de forma abrangente. O segundo passo é positivo e proativo. Vão ao supermercado e invistam numa garrafa de azeite virgem extra de alta qualidade, numa garrafa escura, com a indicação prensado a frio e com uma data de colheita recente. A partir de hoje, comprometam-se a usá-lo como o vosso óleo principal e idealmente único, tanto para cozinhar em lume médio a baixo quanto para temperar pratos frios. Isto significa que, para refogar, saltear, assar, temperar saladas e finalizar pratos, o azeite virgem extra será a vossa escolha primordial. Não se deixem seduzir pela ideia de que precisam de um óleo diferente para cada tipo de cozedura. O azeite virgem extra de qualidade é versátil e, como vimos, estável para a maioria das preparações culinárias caseiras. Regra 3. Consumam a dose suficiente para o efeito terapêutico. A chave para qualquer medicamento, e o azeite virgem extra de alta qualidade é um alimento medicinal, é a dosagem. Não basta um fio de azeite ocasional para obter os benefícios terapêuticos. O estudo PREDMED, que demonstrou reduções significativas no risco cardiovascular, utilizou uma dose diária de aproximadamente 4 colheres de sopa, o que equivale a cerca de 50 a 60 mililitros. Pode parecer uma quantidade generosa, mas é perfeitamente exequível e delicioso de incorporar na dieta. Sugestão de distribuição diária. Pequeno almoço. Uma colher de sopa de azeite virgem extra sobre os vossos ovos mexidos ou estrelados. Se comem iogurte ou papa de aveia, um fio de azeite por cima pode surpreender-vos e adicionar benefícios. Almoço. 1 a 2 colheres de sopa para cozinhar os vossos vegetais salteados, para temperar uma salada abundante ou para finalizar um prato de massa ou arroz. Lembrem-se que os portugueses adoram regar o peixe cozido ou a carne assada com um bom azeite. Intensifiquem esse hábito. Jantar. 1 a 2 colheres de sopa para cozinhar o vosso peixe no forno, grelhado, ou para regar os vossos legumes cozidos a vapor. Em Portugal, temos o hábito de temperar legumes cozidos com vinagre e um fio de azeite. Usem essa tradição a vosso favor. Por exemplo, em vez de molhos processados ou gordurosos, experimentem, depois de cozer os vossos brócolos, couves ou feijão verde, regá-los generosamente com uma colher de bom azeite virgem extra, um pouco de flor de sal e um toque de pimenta preta moída na hora. O sabor será elevado e, mais importante, estarão a nutrir o vosso corpo com propriedades anti-inflamatórias. Regra 4. Usem o paladar como verificador de qualidade. E aqui fica um pequeno truque, um segredo dos provadores, para saberem se o azeite virgem extra que compraram é, de facto, de alta qualidade e rico em óleo cantal. Deitem um pouco de azeite numa pequena taça, cheirem-no para detectar aromas frescos e frutados. Depois bebam um pequeno gole e deixem-no circular na vossa boca antes de engolir. Se, ao engolir, sentirem uma sensação picante, um ligeiro ardor ou uma picada na parte de trás da garganta, que até vos pode fazer tossir, não se assustem. E mais importante, não pensem que o azeite está estragado. Pelo contrário,
Esta é, precisamente, a prova inconfundível da presença e da potência do óleo octantal. Esta sensação de picante é a assinatura do ibuprofeno natural em ação, indicando que o azeite está repleto dos polifenóis que procuramos. Quanto mais intensa a sensação picante, maior a concentração de óleo octantal e, geralmente, melhor a qualidade do azeite. Se, por outro lado, o vosso azeite for suave, macio, com um sabor praticamente neutro e sem qualquer ardor na garganta, é um forte indicador de que o seu teor de polifenóis é baixo e, por conseguinte, os seus benefícios anti-inflamatórios serão limitados. Conclusão e apelo à ação. Meus caros amigos do canal do Dr. Miguel Silva, a mensagem que quero deixar-vos hoje é de esperança e empoderamento. O fogo da inflamação crônica que arde silenciosamente dentro dos nossos corpos, deteriorando a nossa saúde e acelerando o envelhecimento, pode e deve ser combatido. E a arma que temos à nossa disposição não é um medicamento caro ou um suplemento exótico, é um alimento acessível, profundamente enraizado na nossa cultura mediterrânea, o azeite virgem extra de alta qualidade. Este campeão anti-inflamatório global, mais do que um simples ingrediente culinário, é uma estratégia de saúde fundamental. Esta estratégia resume-se a 2 pilares. Primeiro, parar de alimentar o fogo ao eliminar os óleos refinados ricos em ômega 6 que atuam como combustíveis. E segundo, começar a apagar o fogo ao incorporar diariamente e em doses adequadas o azeite virgem extra, rico em óleo octantal e outros polifenóis protetores. Não estamos a falar de nenhuma poção mágica ou de uma panaceia. Estamos a falar de um conhecimento científico sólido aplicado a um alimento comum. O azeite virgem extra, quando escolhido corretamente e utilizado com sabedoria, é o nosso ouro líquido, um poderoso aliado na luta contra a artrite, na proteção da saúde do nosso coração e cérebro, e um pilar fundamental na prevenção de doenças crônicas e degenerativas, incluindo a temida demência. A vossa saúde está, em grande parte, nas vossas mãos, e a mudança pode começar hoje mesmo, com um ato tão simples como inspecionar e trocar o óleo da vossa cozinha. É uma decisão que pode ter um impacto profundo e duradouro na vossa qualidade de vida. Espero sinceramente que tenham aprendido algo valioso hoje. Gostaria de vos pedir um grande favor. Por favor, dediquem um momento para ir verificar a vossa cozinha agora mesmo. Que tipo de óleo estão a usar atualmente? Utilizam óleo de girassol, azeite de amendoim ou azeite? E se usam azeite, estão a usá-lo corretamente, seguindo as dicas de qualidade e armazenamento que partilhei? Partilhem as vossas experiências e as vossas dúvidas na secção de comentários abaixo. Vamos construir uma comunidade de apoio e partilha de conhecimento para nos ajudarmos mutuamente a apagar este fogo da inflamação. Se consideraram o programa de hoje útil e esclarecedor, por favor, não se esqueçam de clicar no botão subscrever o nosso canal, o Dr. Miguel Silva, e ativem o pequeno sininho de notificações. Assim, não perderão nenhum dos nossos próximos programas, que prometem ser ainda mais informativos e transformadores para a vossa saúde. E por último, mas não menos importante, por favor, partilhem este vídeo com aqueles que mais amam. O vosso cônjuge, os vossos filhos, os vossos pais, os vossos amigos, especialmente com aquele familiar ou amigo que é o chefe de cozinha em casa. A vossa partilha pode ser o catalisador para uma mudança significativa na saúde de alguém que vos é querido. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu sou o Dr. Miguel Silva e o meu canal é o vosso consultor de saúde pessoal. Continuaremos a usar a ciência para desvendar os segredos da vossa saúde. Até a próxima!